Nem toda dor paralisa. Algumas nos atravessam como um corte que sangra em silêncio. Mas mesmo ali, no silêncio, há um chamado para continuar. Lendo Spinoza e Nietzsche, compreendi que existe algo quase sagrado, intocável, em quem carrega um apetite real pela vida. Não aquele entusiasmo ruidoso e artificial das redes sociais, mas uma vontade profunda, primitiva, uma pulsação que insiste em seguir, mesmo quando ferida. Spinoza nos fala da potência de existir. Ele diz que cada ser busca perseverar no seu ser. Isso é o conatus, uma força interior que não depende de motivação externa, de elogios, de plateias. É o que faz com que uma planta rompa o asfalto, o que faz com que alguém, mesmo despedaçado por dentro, ainda se levante pela manhã. Potência não é barulho, não é performance, é fluxo, é corrente interna, é a estrutura invisível que nos mantém de pé quando tudo parece ruir. Nietzsche, por outro lado, nos oferece a ideia de vontade de potência. Para ele, a vida é essencialmente expansão, crescimento, superação. E essa vontade não é sobre dominar o outro, mas sobre superar a si mesmo. É transformar a dor em força, a perda em propósito. Quando Nietzsche diz, torna-te quem tu és, ele está nos chamando para esse processo de individuação que Jung mais tarde desenvolveria com tanta profundidade. Mas o que isso significa na prática? Significa que há uma diferença brutal entre alguém que sofre e apenas reclama, e alguém que sofre e investiga o que aquele sofrimento quer dizer. Sofrer é humano, parar é humano. Mas o que nos diferencia, o que revela a potência real de um ser humano, é a decisão silenciosa e íntima de voltar. Voltar ao mundo depois da dor, voltar para si mesmo depois de um abandono, voltar a acreditar depois do cinismo. A vida nos atravessa com afetos diversos, às vezes como brisa leve, às vezes como tempestade. Mas é na forma como escolhemos responder que mora a verdadeira virada. Freud dizia que o sujeito neurótico é aquele que repete, mas não sabe o que repete. Já o sujeito em análise começa a se perguntar: o que estou fazendo com isso que me aconteceu? O que eu faço com minha dor? É possível atravessar e não se tornar amargo? É possível sofrer e não usar isso como licença para ferir os outros? Potência é isso. Não negar a sombra, mas integrá-la. Não fugir da dor, mas dançar com ela. Jung diria que a sombra não enfrentada se torna destino. E talvez seja por isso que tantos repetem padrões, sabotam suas relações, destroem o que constroem, porque nunca sentaram com sua própria dor, nunca escutaram o que ela dizia. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em aprender com cada queda. Em olhar para o chão e perguntar: o que me fez tropeçar? Quais crenças, quais medos, quais ilusões me trouxeram até aqui? Lacan diria que há um gozo no sofrimento, algo quase viciante. E a verdade. Tem gente que se agarra na dor como quem abraça uma identidade. Mas a proposta filosófica e psicológica aqui é outra. Não é fazer da dor uma morada, mas um ponto de passagem, um rito, uma travessia. E sim, algumas dores nos fertilizam. Não vem com poesia, não vem com métrica, vem com cortes, vem com silêncio, vem com noites insones. Mas com o tempo, se acolhidas com honestidade, se regadas com paciência, essas dores criam raízes novas e nos tornam mais inteiros. É por isso que a alma que atravessa uma grande dor e se reconstrói carrega uma beleza silenciosa. É uma beleza que não se exibe, que não precisa de aplausos, mas que pode ser sentida quando essa pessoa fala, quando ela escuta, quando ela olha nos olhos, porque ela sabe, porque ela esteve lá e voltou.
Viver é a arte fina de canalizar tempestades na direção do sol. Não se trata de fingir que está tudo bem. Não se trata de positividade tóxica, de forçar sorrisos, de engolir lágrimas. Se trata de caminhar com as lágrimas, de sorrir mesmo com os olhos ainda marejados, de continuar mesmo sem certezas. Spinoza nos lembra que somos atravessados por afetos, que somos movidos por encontros, que nossa potência aumenta quando estamos com aqueles que nos elevam e diminui quando nos cercamos de tudo aquilo que nos diminui. Por isso, escolha com cuidado seus vínculos, seus espaços, suas conversas. Nietzsche chamaria isso de higiene da alma, a arte de saber o que e quem nos fortalece. A filosofia, quando viva, é uma forma de cuidado. Cuidar do pensar, do sentir, do existir. E não para controlar a vida, mas para habitá-la com mais presença, com mais coragem, com mais inteireza. A psicologia profunda nos mostra que a alma tem seus próprios caminhos, que nem sempre a cura é linear, que às vezes, para se encontrar, é preciso antes se perder, que há valor na confusão, na dúvida, na pausa, que é preciso descer até o porão da psique para só então começar a subir. E no fundo todos nós sabemos disso. Há um saber que não vem dos livros, mas da vivência. Um saber que mora no corpo, que pulsa no peito, que se revela nos silêncios. E esse saber, essa intuição de que a vida ainda pode florescer mesmo em meio às ruínas, é talvez o que de mais sagrado possuímos. É por isso que você não deve se comparar, não deve se apressar, não deve se violentar com exigências impossíveis. Atravessar a dor com dignidade é um ato revolucionário. É dizer ao mundo: eu posso estar ferido, mas não estou vencido. O verdadeiro milagre, como eu disse, não está no seu limpo, está nos dias nublados, em que, sem plateia, sem aplausos, você escolhe continuar. É aí que nasce a verdadeira força. A força que não precisa ser provada, porque ela já é, já existe, já pulsa. Spinoza, Nietzsche, Freud, Jung, Lacan, todos, cada um à sua maneira, apontam para isso, que o humano é potência, que há em nós algo maior do que qualquer dor, e que a travessia, embora árdua, é possível, com verdade, com tempo, com escuta. A travessia do deserto interior começa no instante em que perdemos as certezas. Ali, no vazio entre o que éramos e o que ainda não sabemos ser, é onde mora o real trabalho da alma. Nietzsche nos convida a encarar esse momento não como fracasso, mas como prova. O abismo é o espelho onde a consciência se vê despida das ilusões. Não se trata de vencer o deserto com bravura heróica, mas de caminhar nele com humildade radical. É nesse chão árido que germinam as sementes do eterno retorno. A ideia de que viver é afirmar tudo, até mesmo o que nos fere, como parte inseparável do que somos. Spinoza, por sua vez, nos desafia a reconhecer que tudo o que nos afeta compõe nossa existência, que não somos entidades separadas do mundo, mas modos da substância infinita que é Deus ou a natureza. Essa visão dissolve a ideia de culpa e convida à responsabilidade. Tudo o que nos atravessa pode ser compreendido e transformado. A ética espinosista não é uma moral repressiva, mas um mapa de liberdade. Ser livre, para ele, é ser causa de si. É entender como os afetos operam em nós e escolher os que aumentam nossa potência de agir. A liberdade está na lucidez com que nos deixamos atravessar e nos escolhemos de novo, a cada dia. Potência, então, não é ter controle absoluto, mas aprender a dançar com as forças que nos constituem. É uma coreografia com o caos. É ser vulnerável e, ainda assim, não ceder ao cinismo. Nietzsche nos oferece o martelo para desconstruir os ídolos, as falsas verdades, os dogmas, as máscaras que sufocam nossa singularidade. Mas esse martelo não destrói por raiva.
ele abre espaço para o novo, para o que ainda não tem nome, mas já pulsa em nós como possibilidade. É nesse sentido que o sofrimento pode ser uma escola, não um castigo divino, mas um rito de passagem, um processo de individuação, como diria Jung. A dor nos obriga a olhar para dentro, a decantar o ruído externo, a confrontar aquilo que evitávamos. É uma fornalha simbólica onde o ego se fragmenta para que a alma possa emergir. Cada ferida não cicatriza apenas com o tempo, mas com presença, com o trabalho paciente de quem se recusa a transformar dor em amargura. Há algo de profundamente ético em não desistir. Não no sentido de heroísmo teatral, mas no compromisso silencioso com a própria inteireza. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és, e isso exige atravessar o que não somos, repetidas vezes, até que reste o essencial, até que o ruído ceda lugar ao som nítido da própria voz. Essa voz que às vezes sussurra no fundo do poço: ainda não acabou. Ser potente, portanto, não é estar sempre forte. É permitir-se cair, desmontar, silenciar e depois voltar com mais raiz. É compreender que o tempo da alma não é o tempo do algoritmo, que nem tudo precisa ser útil, rápido ou visível. Algumas transformações são subterrâneas, crescem na escuridão, e é justamente ali, onde ninguém vê, que a potência verdadeira se nutre. Quando Spinoza fala que a tristeza diminui a potência de existir, ele não está dizendo que devemos rejeitar a tristeza, mas que devemos compreendê-la. Toda emoção tem uma razão, toda sensação é um sinal. E se formos suficientemente sensíveis, talvez possamos escutar o que a alma tenta dizer por trás do desconforto. A alegria, para Spinoza, não é euforia, é expansão. É o corpo sentindo-se mais capaz, é a mente clareando, é a existência se tornando mais plena. Nietzsche, por outro lado, nos lembra que o sofrimento pode ser transfigurado em arte, em valor, em criação. Ele mesmo, tendo vivido dores físicas e psíquicas intensas, escreveu seus textos mais potentes nos momentos de maior solidão. A dor não o silenciou, o tornou mais preciso. Sua escrita é faca e flor ao mesmo tempo, é denúncia e revelação, é o testemunho de quem viu o abismo, mas também o céu estrelado dentro dele. E é por isso que a potência não se mede em likes, diplomas ou conquistas externas. Ela se revela no modo como nos refazemos, como lidamos com a ausência, com a perda, com o não. Potência é quando conseguimos olhar para trás e perceber que não fomos apenas vítimas da vida, mas coautores da nossa travessia. A dor, quando acolhida com lucidez, pode nos devolver ao centro, pode nos ensinar a diferença entre carência e desejo, entre distração e presença, entre sobrevivência e vida. Não somos obrigados a entender tudo o tempo todo, mas podemos nos comprometer a escutar com mais atenção o que a vida nos diz, mesmo quando ela grita em vez de sussurrar. Há uma ética da presença que atravessa Spinoza e Nietzsche, uma coragem silenciosa em estar inteiro, mesmo partido, em aceitar a impermanência sem ceder ao niilismo, em manter a esperança, não como ilusão infantil, mas como escolha madura de quem já viu o inverno e ainda assim planta a primavera. Talvez a verdadeira potência esteja nesse gesto miúdo de continuar, de regar as próprias raízes, de sustentar o que importa, mesmo quando tudo convida ao abandono. Não é sobre vencer sempre, é sobre não trair a si mesmo. E no fim, quem não trai a si mesmo já venceu muita coisa. Então, como trazer isso para a sua vida? Primeiro, acolha suas dores sem julgamento. Tá tudo bem parar, respirar, sentir, mas não se esqueça de voltar. Spinoza nos lembra que somos parte de um fluxo maior,
a vida pulsa em você, mesmo nos dias nublados. Segundo, pratique a autoescuta. Pergunte: o que essa dor está me ensinando? Às vezes ela é um sinal para mudar de direção. Nietzsche dizia que o que não nos mata nos torna mais fortes, mas só se soubermos aprender com o golpe. Por último, canalize suas tempestades. Escreva, corra, medite, crie. Transforme o caos em algo que te leve para o sol. É isso que faz a diferença entre sobreviver e viver de verdade. Viver é uma arte. Não é sobre negar a sombra, mas atravessá-la com coragem. Spinoza e Nietzsche nos mostram que a potência está em nós, mesmo nos dias mais escuros. Então, que tal dar o próximo passo? Se esse vídeo tocou você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que escolhem viver com potência. Te vejo no próximo vídeo.